Olá, boa tarde. Estamos iniciando o programa Um Sentido para a Sua Vida, da Federação Espírita do Estado de São Paulo. Continuando com os programas especiais sobre o Congresso, hoje nós vamos apresentar a palestra de Edelso da Silva Júnior. Ele vai falar sobre terrorismo e a fé cega, muito atual, um problema da nossa sociedade atual. Vamos ver? Então o tema fé cega e terrorismo vai falar sobre dogma, vai falar sobre racionalidade, que são as ferramentas que o Kardec desenvolveu, que o Kardec trabalhou. Então, para a gente entender alguma coisa sobre esse assunto, nós vamos ver que no período que o Kardec elaborou o processo de consolidação, de escrever, de trazer todo o material que ele precisou, que ele pesquisou da doutrina espírita, ele viveu uma época em que a sociedade europeia, especificamente a francesa, ela estava muito voltada para as questões da ciência. Era uma descoberta tudo isso. Nós saímos daquele período medieval, onde o pensamento, onde a vida das pessoas eram totalmente vinculados a questões religiosas, né? E nós vamos encontrar aí, a partir de Augusto Comte, um positivista, um filósofo que acaba comprando essa ideia de que a religião ela não trouxe nenhum benefício para a humanidade. Muito ao contrário, os problemas que decorreram da própria Europa, de todos os conflitos que ela viveu, era tudo em função da religião. O Comte, abraçando essa ideia, ele propaga aí a chamada escola positivista, onde o ser humano não precisa mais de conceitos religiosos para sobreviver, a ciência já basta. E era uma coisa que estava engatinhando ainda. Então, o Kardec, ele surge neste momento, onde nós estávamos rompendo com os conceitos católicos, né, o cristianismo propagado pela igreja, e a ciência começa a dominar, a ciência começa a tomar conta do pensamento, do dia a dia, da condução das pessoas na sociedade. Fé e racionalidade, racionalidade e dogma, racionalidade e razão, são conceitos que estavam muito fortes nesse período. A sensação que dá é que esse período do século XIX foi o período de, vamos dizer assim, de maior arrogância científica da Europa, porque assim, tudo seria ciência. Todos os nossos questionamentos, todas as nossas problemáticas estariam voltadas para a ciência. As respostas se encontram ali. E o Kardec, justamente, apesar da sua formação intelectual, ser positivista, o Kardec ele consegue romper com isso, ele consegue separar as coisas, ele consegue analisar e falar, bom, nós precisamos pegar a ciência, as ferramentas que a ciência nos oferece, e pesquisar os fenômenos religiosos, as doutrinas, as teologias, as concepções, os dogmas de fé. E aí o Kardec ele se aprofunda bastante nessa questão, justamente num período em que a humanidade, a Europa especificamente, estava no preâmbulo de matar Deus. E através do filósofo Nietzsche, que foi um dos grandes filósofos que é muito conceituado na academia, o Nietzsche, que trazia uma proposta aí completamente avessa à religião, muito ao contrário, né? Ele fez questão de deixar muito claro que o ser humano não precisa de religião. O Nietzsche, ele se alimenta desses pensamentos positivistas. E se nós olharmos, num período de 141 anos aproximadamente, nós tivemos o Augusto Comte, de 1798 até 57, ele falece justamente no ano em que nasce, em que surge a primeira edição do Livro dos Espíritos. Logo em seguida nós vamos ter um grande materialista que deu uma contribuição valorosa para o progresso da ciência, que foi Charles Darwin, com a teoria da evolução. Ele vai aproximadamente
ele lança a obra sobre a sua pesquisa sobre a teoria da evolução 2 anos depois do lançamento do Livro dos Espíritos. Então a gente está vendo aí, é muito curioso que a gente vai vendo aí uma logística do mundo espiritual, direcionando as pessoas para os lugares certos, cada um dando a sua contribuição. Karl Marx, que é um filósofo hoje muito discutido na nossa sociedade, muito controverso em alguns pontos, mas que é o pai do materialismo histórico, né, o materialismo dialético, e o Nietzsche, que desencarna em 1800 com essa proposta de eliminar Deus da face da terra. O Freud foi uma grande contribuição, né, na área da psicanálise, da psicologia, mas o Freud também, ele era completamente avesso à religião. Então nós vamos perceber que nesse período de 141 anos, nós tivemos mais materialistas na Europa disseminando conhecimento do que espiritualista. E o Kardec, ele se encaixa nesse meio aí como um grande aventureiro, né? Como uma proposta quase que utópica, porque onde já se viu enfrentar todas essas feras, todas essas pessoas, que justamente já tinham a certeza da inexistência de Deus na face da terra, né? Então o codificador, apesar da sua formação intelectual, ele vai se aprofundar na temática e nos traz aí uma série de informações. E a grande questão, uma das grandes questões que estava ali na sua cabeça é: fé e razão, elas podem caminhar juntos? Ou elas se anulam automaticamente? Nós vamos encontrar alguns conceitos de fé e escolhemos o conceito de fé, que vem do latim, que significa adesão de forma incondicional a uma teoria, passando ela ao campo da verdade, ainda que falte razão para fundamentar esta crença. Notem que o conceito que se tem de fé não importa se ela é racional, se ela tem lógica ou não, ela entra no campo da crença. O Kardec questiona isso. Quando ele começa a questionar isso, ele entra em conflito com uma das grandes propostas importantes da humanidade, que é o conhecimento revelado. A humanidade está dividida em termos de propostas de conhecimento em 2 partes: o conhecimento científico e o conhecimento revelado. O conhecimento científico é fruto da pesquisa, da observação, do empirismo. O conhecimento revelado, ele é totalmente espiritual. E aí mora um grande problema, porque assim, apesar do conhecimento revelado vir de ter a sua fonte numa espiritualidade, não significa que esta espiritualidade tenha tanta credibilidade assim. Quando a gente adentra nesse campo, nós vamos ver que o conhecimento revelado pelas religiões vão nos oferecer uma série de oportunidades para reflexão, né? A religião, ela é como se a gente tivesse um catálogo, né, no mundo, onde você encontra diversas propostas, cada uma ao gosto do perfil psicológico da pessoa que está escolhendo. Naturalmente que o mistério, ele sempre esteve presente e ainda está, ainda que se diga que o Espiritismo não trabalha com esse conceito de mistério, há um mistério por trás da proposta espírita até o momento em que a pessoa começa a estudar. Ainda que ela não estude, que ela não conheça, que ela só ouça falar, muitos dos conceitos do Espiritismo se tornam mistérios. E o mistério alimenta muito a religião, alimenta muito o imaginário das pessoas. E ele é importante. É importante porque ele aguça a curiosidade. Não só na parte do conhecimento revelado, mas na parte do conhecimento científico. Aquilo que está oculto ainda para a ciência, é seu dever e sua obrigação desvendar. Por isso que vai atrás, por isso que existem as pesquisas, por isso que se investe no conhecimento. E o Kardec começa a sistematizar uma série de questões para que a fé encontre uma razão lógica de existir. Quando ele não consegue isso, ele começa a questionar. Por isso que a proposta da doutrina espírita, ela é dialética. Ela é aristotélica, ela é socrática.
O Kardec, ele elabora uma série de questionamentos, porque questionar em ciência é saudável. Em religião, isso é um tabu muito sério, principalmente em religiões dogmáticas. O questionamento, ele começa a entrar num campo muito perigoso, porque ele vai começar a elaborar perguntas que muitas propostas filosóficas e religiosas não têm resposta. Mas para o Kardec, questionar era uma coisa muito saudável, por causa da sua formação. A gente precisa pensar muito nisso. A formação do Kardec possibilita-o de levar esse processo de questionamento, de inaugurar um processo novo de espiritualidade na Terra, com base no questionamento. Então, a discussão saudável, ela vai gerar o quê? Ela vai gerar o saber, ela vai promover o enriquecimento do intelecto, da cultura, e ela vai autenticar muitos fatos. Então, o Kardec, ele consegue trazer para a sua proposta, para o Espiritismo, que na verdade ele nem... Eu pesquisando a vida, o trabalho do Kardec, a gente até imagina que ele poderia visualizar alguma coisa, mas ele não tinha dimensão do que ele estava realizando, porque talvez se tivesse, nem sei como é que seria a vida dele, talvez seria um pouco mais desconfortável. Através da pesquisa ele consegue ir desmembrando, ele vai fazendo um trabalho de pesquisador, e ele percebe que o ponto de vista que as pessoas têm em relação a determinados assuntos não encerra o assunto. Ele pode te dar uma resposta para aquele momento. Ele pode te trazer uma concepção para aquela questão, para aquela situação que você está vivendo naquele momento. Isso não quer dizer que amanhã aquele pensamento continue o mesmo. E nós vamos encontrar isso na codificação o tempo todo. Notem os senhores, por exemplo, que se nós pegarmos o livro dos médiuns, por exemplo, no livro dos médiuns o Kardec aborda questões sobre obsessão. E ele não fala da possessão e ele não aceita a possessão. Mas se nós olharmos mais tarde, lá na frente, com a elaboração do trabalho da Gênese, o Kardec fala da possessão. Por que o Kardec não fala da possessão, não aceitou a possessão na elaboração do livro dos médiuns? Porque ele não teve a experiência com médiuns possessos naquele momento. Então, para Kardec, um ponto de vista não encerra o assunto. Ele te dá uma resposta para o momento. Tá? Isso é importante porque abre as possibilidades da gente poder não nos tornarmos uma religião, uma proposta espiritual dogmática. Porque uma coisa que é muito claro para nós, ou pelo menos é muito claro na codificação, ainda que não seja para alguns espíritas, é que nós não estamos aqui para convencer ninguém. A proposta do Kardec não é uma proposta de convencimento. Não estamos ali para enfiar por goela abaixo a doutrina espírita. Então, a minha verdade, ela jamais vai se sobrepor à sua, ao seu conceito. Jamais pode acontecer isso. O Kardec deixa isso muito claro em toda a codificação. Ainda que para muitos espíritas isso não fique muito claro no dia a dia. Então, o que enriquece e torna viável a expansão do espiritismo é justamente o método que o Kardec adotou de perguntas e respostas e não se convencer automaticamente daquilo que está chegando, tanto que ele consultou diversos médiuns e vinha orientação, mensagens de diversas localidades. Isso é o que enriqueceu, é o que possibilitou a doutrina espírita se tornar o fenômeno social que é hoje, especificamente no Brasil. Então, só no Livro dos Espíritos, nós temos ali 1019 propostas. Hoje, se o Kardec fosse escrever o Livro dos Espíritos hoje, será que só teriam 1019 questões? Vocês acham que só teriam 1019? É óbvio que não. Existiriam muito mais questões. Provavelmente o Livro dos Espíritos seria uma obra de 3, 4, 5 fascículos. E por aí vai. Né? E nessa proposta de não convencer ninguém, por que a gente não tenta convencer ninguém? Primeiro, porque a nossa
versão, a nossa imagem, o nosso conceito sobre Deus, ele é completamente diferente das propostas das religiões monoteístas. Para nós, Deus não é vingativo, não existe uma proposta de imposição da parte dele. Tanto que a pessoa que ela vai buscar o Espiritismo, ela não busca porque ela está com medo de ir para o inferno. Ela não busca porque ela acha que o diabo está atuando na vida dela. A pessoa que busca o Espiritismo, ela busca o Espiritismo porque, em sua maioria, ela está vivenciando problemas, ela está vivenciando questionamentos difíceis no seu dia a dia, na sua vida. Com algumas exceções, as pessoas que buscam o Espiritismo porque querem estudar, querem desenvolver uma espiritualidade, querem se conhecer. A maioria vai ao centro espírita porque está em crise, seja ela de qual for. Então, a gente não vem para o centro porque está com medo do que Deus pode fazer conosco na nossa vida. Porque simplesmente a fé raciocinada é algo que nos promove, que nos propõe o quê? Uma lógica. Não é mais o crer somente porque tem uma pessoa aqui em cima falando. Não é só o crer porque através de uma mensagem psicografada, o Espírito disse que a conduta precisa ser daquela forma. É o crer porque na minha condição, na minha linha de raciocínio, na lógica que eu adoto na minha vida, faz todo sentido determinadas posturas e questionamentos. É óbvio que nós podemos acreditar em alguma coisa sem questionar? Claro que podemos. Não há problema algum em você crer em algo sem ter questionamento. O que a gente não pode se você tem algo sem questionar, porque um pastor, um dirigente, um palestrante, um médium, ele te falou, sem problema, você acha que aquilo é o seu caminho, isso não pode ser usado para agredir as pessoas, para convencer as outras pessoas de que aquilo é uma verdade e ponto final. Ou seja, o meu ponto de vista encerra o assunto. Em Espiritismo isso não existe. A proposta do Kardec é outra. E nós vamos notar que na linha de pensamento, de desenvolvimento de boa parte das religiões existentes, principalmente no Ocidente, tá? A linha de pensamento deles, a linha de conhecimento, ela é especulativa. Ela não nasce através do contato da mediunidade, da pesquisa. Ela vem através de um processo chamado achismo. Todo mundo conhece esse processo, ele se chama achismo. Então essa versão que muitas vezes se tem do mundo espiritual, da vida após a morte, sem o contato da mediunidade, ela é muito imprecisa. Então é óbvio que o que falta nesse contexto todo aí é o desenvolvimento da mediunidade. E eu não estou dizendo do Espiritismo, eu estou dizendo da mediunidade. Porque mesmo dentro do Espiritismo, você pode ter um limite dentro da mediunidade, dependendo de quem está usando essa ferramenta, de quem está se utilizando dela, do próprio médium. Eu estou falando da mediunidade de uma forma geral. Quando você fala de sagrado, o que é o sagrado? O sagrado é aquilo que é diferente. Sagrado é o que é separado. Então, no conceito filosófico, no conceito religioso, existe o sagrado e o profano. Então, o sagrado é tudo aquilo que está voltado para o espiritual, para o Criador. É algo intocável. Você não toca naquilo que é sagrado. Por isso que o Kardec teve todo um cuidado de elaborar a doutrina espírita, e também por inspiração, e também por orientação, de não colocar o Espiritismo como um manual de instrução fidedigno. É ponto final, é o que está aqui. O Kardec lança o Espiritismo como uma proposta que se desenvolve, que não para. Aí o que acontece? Quando você se vê diante de livros que são considerados como sagrados, e não está indo aqui nenhuma crítica em quem acredita nisso, cada um acredita naquilo que quer. Mas um livro que, quando você considera um livro sagrado, você coloca uma pedra em cima do conhecimento. Você não dá possibilidade de diálogo. Então, se você não dá possibilidade de diálogo, a minha verdade ela tem que se sobrepõe à sua. Se eu estou diante do Deus que é verdadeiro, o Deus que você propaga na sua religião, ele é falso.
Não pode existir dois deuses verdadeiros ao mesmo tempo, só existe um, o meu, o do outro não. Então, quando você se baseia em livros sagrados, o risco que se corre de pecar, entre aspas, filosoficamente, racionalmente, é muito grande. Primeiro porque todos os livros, todas as obras, elas precisam de interpretação. Você pega a Bíblia, por exemplo, ela precisa de uma interpretação. Então, quando a gente vê o livro dito sagrado, a Bíblia, como um livro que você precisa estudar, que você precisa pesquisar, entender o conceito da época, entender que ele é um livro que foi elaborado a partir do século IV, provavelmente, da era cristã. Então a gente vê que tem dedo do homem o tempo todo, e aonde tem dedo do homem o tempo todo, existem problemas. Então, se você não fizer uma análise histórica de livros sagrados, você não só sacraliza, entre aspas, a sua vida, como você tenta sacralizar a vida dos outros, na base da força, do dogma. Livro sagrado não se questiona. Muito bem, se a gente não aceita o que está escrito ali, se a gente não aceita o que é uma coisa que é revelada, nós não fazemos parte daquela comunidade, a gente não pode se encontrar ali naquela comunidade. Alguns historiadores, principalmente hoje, eles fazem algumas colocações que são interessantes, sabe? Que não são religiosos, que não têm fé, que eles são ateus. Eles dizem o seguinte, que se você é um católico, por exemplo, se você é um protestante, e você acredita em algo que está fora do seu conceito doutrinário, então você não sabe o que você está fazendo na sua religião. É muito comum a gente ver dentro do espiritismo, às vezes no centro, as pessoas falarem assim, olha, eu sou católico, mas eu gosto de vir aqui tomar um passe. É ou não é? Opa! É muito curioso você ver alguns católicos buscarem terreiros de umbanda, de vez em quando o bicho pega, para fazer um trabalhozinho, para buscar ajuda do preto velho, do caboclo, né? Para resolver um probleminha ali. Olha, mas eu sou católico. Você não é nada, né? Na verdade. Você não sabe nem o que você está fazendo na terra ainda, mas está se encaixando, está procurando. Então, aí as pessoas começam a arrumar adjetivos, né? Fulano que está na igreja e vai para o centro, ele é espiritólico, né? Uma mistura de espírita com católico. Ah, mas eu também gosto de um esoterismo, então você é espiritérico. Você gosta do esoterismo, mas gosta do espiritismo também. Né? Então, eu sou espiritismo, mas de vez em quando eu vou lá ouvir o pastor, né? Então, não vou nem falar o nome disso. Então, o que acontece? As pessoas, elas se desencontram. Por quê? Por causa de dogmas. Por causa de propostas que não deixam você pensar. Então, é mais confortável. Então, se a palavra vem direto de Deus, você vai contra aquilo que Deus está falando, aceita e... Jesus não te ama faz 12 anos. A pessoa enlouquece. Peraí, então eu estou na religião errada. Então eu não aceito Jesus. Eu vou para o Kardec, eu vou para o budismo. Eu vou para Seichonoye, eu vou para qualquer outro lugar. Vou virar Hare Krishna, mas eu preciso encontrar um Deus que me adore, um Deus que me ame, um Deus que me dê a oportunidade de crescer. Porque se esse Deus que você está me oferecendo está dizendo que eu não posso questioná-lo, esse Deus para mim não serve. Então o que acontece? Esses representantes de Deus na Terra, eles vão ocupando um espaço muito grande na vida das pessoas. Muito grande. Eu me lembro de uma entrevista que um determinado líder religioso deu num programa de televisão, e logo depois, falando barbaridades sobre a ciência, questionando coisas que são comprovadas hoje, que isso não é verdade. E depois, no dia seguinte, o apresentador disse assim, olha, uma pessoa que segue um pastor desse, só pode ter cérebro de ovelha. É uma crítica dura essa, porque assim, a gente acha que todos são assim, isso não é verdade. E a gente começa a taxar, falar que, se você vai para esse segmento religioso, você não será feliz. E a gente sabe que o segmento religioso é administrado por pessoas, né, por lideranças. Né? É aí que a gente se encontra especificamente, na nossa religião também, o chamado monoteísmo ético, que tem suas raízes em Abraão, historicamente, até onde nós conhecemos, tá? É o que aceito no Ocidente, começa lá com Abraão, vai para Moisés, vai para Jesus, vai para Maomé. Então, o monoteísmo ético, ele começa a
crescer na nossa sociedade, e principalmente na sociedade em que ele se desenvolveu, no Oriente, existia a chamada monolatria. Monolatria, gente, é a crença num único Deus. Mas não significa que só exista esse Deus. Existem vários deuses. No Oriente, no período de Abraão, no período dos conhecidos profetas bíblicos, de Moisés, que é o mais famoso de todos, o mais conhecido, até o período de Jesus, aproximadamente, nós temos diversas etnias aí cultuando diversos deuses diferentes. Javé, ou Jeová, como se diz aqui no Brasil, foi apenas uma dessas entidades tribais que existiu na época, que começou a orientar um determinado povo para adorar um único Deus, Ele. Eu sei que vocês estão adorando a palestra, mas precisamos fazer um pequeno intervalo, um convite para você. Até já! Caros amigos telespectadores da TV Aberta, a Federação Espírita do Estado de São Paulo, que apresenta o programa Um Sentido para a Sua Vida, tem muitas novidades para você. Agora vamos apresentar o programa no formato que vocês estão acostumados a assistir, com palestras, entrevistas, pintura mediúnica, depoimentos e comentários de filmes sobre fenômenos mediúnicos, todos na sexta-feira, às 14 horas, com reprise aos domingos, às 16 horas. Mas a grande novidade para você, que é de centro espírita, que precisa ter uma sala de aula para os seus alunos, poderá assistir às 8 horas da manhã no sábado e também com reprise às 11 horas da noite na quarta-feira. Nossa intenção é divulgar o verdadeiro espiritismo para todo o Brasil e para o mundo, através da tvaberta.tv.br online para você. Voltando ao programa Um Sentido para a Sua Vida, continuando com a palestra de Edelcio da Silva Júnior sobre terrorismo, um problema atual. Por que monoteísmo ético? Porque através dos conceitos emitidos por esse Deus, as pessoas têm um rumo na sua vida. Então, a historiadora Karen Armstrong, uma das maiores historiadoras sobre religião que eu conheço, ela diz o seguinte: o Deus dos judeus, cristãos e muçulmanos é um Deus que ele fala. Então, se a gente olhar lá no Antigo Testamento, eles falam com Deus. Deus o tempo todo está se manifestando para eles, está conduzindo aquele povo, está dando orientações de bases éticas. Ainda que muitas orientações dessas, de ética, não tem nada. Muito ao contrário. Mas já é uma noção de Deus que começa a colocar ordem um pouco naquele povo politeísta, entre aspas, para que eles começassem a se direcionar para um caminho diferente. Diferente, não melhor, não maior. E o pessoal entendeu tudo errado e começou um matar o outro em nome de Deus, e a coisa foi ficando feia durante muito tempo. Então, essa ética que está ali implícita no Antigo Testamento, ela nos direciona para uma conduta. E a fé cega, essa condição de você não aceitar o questionamento, ele se desenvolve no judaísmo, ele se desenvolve no cristianismo e ele se desenvolve no islamismo. Isso por ordem cronológica. No cristianismo deixa-se muito claro, principalmente nos dias de hoje, no cristianismo propagado por determinados ramos protestantes e católicos, tá, gente? Porque quando você fala em cristianismo, nós espíritas também somos cristãos. Cristianismo é aquele que segue o Cristo, independente da sua postura filosófica, da sua opção religiosa. Se ele segue o Cristo, ele é cristão. É igual você falar que fulano é evangélico. Nós também somos evangélicos quando seguimos o evangelho. Não, vocês são espíritas, mas somos evangélicos. A nossa norma
de conduta está baseada no Evangelho. Então, nós também somos evangélicos. Então, quando você fala de cristianismo, a gente tem que deixar qual cristianismo, qual versão do cristianismo. Então, é muito comum nós vermos os ateus que combatem a religião. Se vocês olharem no processo nas matérias, nas apresentações, eles combatem o cristianismo oficializado pela igreja. Eles não se importam muito com doutrinas esotéricas, com doutrinas mediúnicas. Eles não se importam muito com isso. O foco deles é nessas doutrinas aonde se prevalece a fé cega, o dogma. E aí se generaliza tudo, né? Como a gente também é cristão, acaba generalizando todo mundo. Então, a ideia de Deus, durante o processo evolutivo da humanidade, ela passou por tantas transformações. E se não fosse isso, ela não sobreviveria. A humanidade não... Provavelmente nós chegaríamos hoje, no século 21, nós chegaríamos hoje com uma humanidade muito mais voltada para o materialismo do que para uma crença numa força maior. Então, a sobrevivência dos conceitos sobre Deus, ela só prevaleceu na sociedade porque eles foram mudando conforme o período, mudando conforme a cultura. Nós não podemos achar que a visão que Abraão tinha de Deus era a mesma visão que tinha Moisés, gente, era completamente diferente. E a visão que o Cristo propôs sobre Deus era diferente. A visão que Maomé propôs era uma visão diferente. Então as pessoas vão tendo compreensões diferentes, vão ampliando possibilidades, vão deixando de acreditar em algumas coisas, porque o pensamento ele evolui, não evolui numa linha linear, né, de evolução para não voltar. Não, você tem um processo que melhora aqui, mas piora ali. Numa sociedade exclusiva, específica, você vai encontrar pessoas que vão ter uma consciência de Deus hoje interessante, mas isso pode degenerar amanhã. Então essa evolução do conceito de Deus, ela não é linear. Ela tem solavancos, ela obedece aí a um critério de não linearidade. Ela pode evoluir, ela pode regredir dependendo da sociedade e da cultura que está absorvendo. Mas é graças a essa não linearidade que o conceito de Deus sobrevive e chega em Kardec. E o Kardec faz um trabalho completamente diferente de todos que a gente conhecia. E aí nós vamos procurar em Gênesis, é o que está escrito lá, Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Esse é o conceito bíblico, é o conceito do Antigo Testamento. Na criação do mundo, o homem é criado à imagem e semelhança de Deus. Esse conceito, gente, ele não é original. Isso não nasceu aí na Bíblia, na Gênese mosaica. Isso é um conceito que permeia várias culturas esotéricas, espiritualistas que existiram na humanidade, que é o conceito do que está em cima é a mesma coisa que está embaixo, ou seja, o que se encontra no universo, você encontra no homem, está implícito, é inerente ao homem. Então esse conceito da ligação do homem com Deus, ele já existe e não nasce na Bíblia. Ele já circulava, ele já estava dentro dos círculos esotéricos, das religiões fechadas, iniciáticas, que eram voltadas apenas a pessoas escolhidas. Então nós não vamos encontrar o conceito de Deus igual em todas as religiões. São essas diferenças que que faz da nossa sociedade uma sociedade rica. Então é o meu Deus, né? É a partir do meu Deus, o meu Deus é verdadeiro. Isso daí, Deus verdadeiro, esse conceito de Deus verdadeiro, ele gera o quê? O que nós chamamos de fanatismo, que é um conceito do século XVIII, onde as pessoas radicalizam toda e qualquer informação e conhecimento que ela absorve. O fanatismo, ele obviamente vai levar ao fundamentalismo. O que é uma pessoa fundamentalista? É uma pessoa que vai ao fundamento da sua religião. É uma pessoa que se prende a uma proposta única, a uma proposta primeira, e dali ela não sai, ela funciona, ela congela a informação e aquilo não pode ser diferente. Obviamente que esse conceito vai levar, é o que leva, obviamente não, isso é um conceito que leva muitas pessoas para o terrorismo.
né? Todo terrorista, ele é fanático e fundamentalista. Porém, nem todo fundamentalista ou fanático é terrorista. A gente tem que aprender a separar as coisas, tá? Por que o fanático, ele pode levar ao fundamentalismo e pode levar ao terrorismo? Porque ele está com a verdade. Ele está com a verdade. Ele tem conhecimento disso. Ele acredita nisso. E quando ele acredita nisso, ninguém o convence do contrário. Ele está diante de um poder em suas mãos. E poder, gente, não é uma coisa que a gente... O poder, ele não é um objeto. O poder, ele só surge nas relações. Na maneira como você se relaciona com as pessoas. Esse é o poder. Quando você não consegue adquirir poder através das relações, do intelectual, do convencimento, do diálogo, o poder pode nascer da dominação. E a dominação é uma imposição, é uma guerra. Então o que acontece? Para as pessoas que acham que elas têm a verdade, quando elas não conseguem convencer pelo argumento, elas partem para a agressão. Elas partem para o terrorismo, porque é uma forma de poder, de domínio. Ela é falsa, mas ela existe e ela pode ser utilizada. Então é o que muitas comunidades acabam fazendo. Eles se utilizam deste poder, deste falso poder nas mãos, através de uma imposição, porque no diálogo eles não conseguem, eles não te convencem. Você não vai se convencer. Quem trabalha em sessão de desobsessão sabe do que eu estou falando. Se atende um espírito que chegou, que está em sofrimento, que está com ódio, com raiva, durante 20, 30, 50, 100 anos no mundo espiritual, 200 anos de ódio no mundo espiritual. Você acha que com 5, 10, 15 minutos de conversinha com ele, você o convence assim? Muito fácil? As coisas não funcionam desse jeito. Isso leva tempo, né? Então o que acontece? Eles, para o pessoal que é fanático, que é radical, eles não têm tempo. A conversão tem que ser rápida. Eles são convencidos por um poder intelectual. Eles são cooptados. As pessoas, as lideranças religiosas vão surgindo e vão oferecendo o que para eles? Prêmios, condições. Então, o que acaba acontecendo? Se ele tem a verdade com ele, ele está livre de qualquer questionamento de ordem moral. Ele não precisa justificar a sua atitude para ninguém. Deus está com ele. É nisso que ele crê, ele foi convencido disso. Ele foi convencido disso, só que ele não consegue convencer o outro. Então, como ele não consegue convencer o outro, ele mata. Porque duas verdades não podem ocupar o mesmo espaço. Foi Newton que disse isso? Não, não foi, sou eu que estou falando. Newton falou outra coisa. Então, duas verdades para essas pessoas não ocupam o mesmo espaço. Se eu tenho certeza de que eu tenho Deus na minha vida, que eu estou com a verdade, alguém tem que sair de cena. E esse alguém é o outro. Mas eu só consigo tirar o outro de uma forma. Matando ele. E aí, eu mando ele conversar com Deus. Para essas pessoas, a crença, aquilo que eles acreditam é muito mais importante do que as relações humanas. Se tem uma coisa que todo fanático detesta, é a diferença. Como se diz, ele pensa fora da casinha. Ele não está lá dentro, ele pensa fora, ele está viajando, a cabeça dele está em outro lugar, ele não consegue manter uma linha de raciocínio. Porque ele nem consegue raciocinar, ele é imaturo psicologicamente, emocionalmente, espiritualmente. Então, a dúvida para ele é uma crueldade muito grande. Então, o que ele vai fazer? Ele não quer saber de manter uma relação. E aí, o que acontece? Nesse processo todo, nós do Ocidente acabamos lançando um estigma para determinadas culturas. Ou seja, para nós, terrorista é somente aqueles povos que estão vivendo o Islã.
Você fala de terrorista, já vem na cabeça o quê? Os árabes. Árabes muçulmanos. Deixar bem claro. Nem todo árabe é muçulmano. Muçulmano é aquele que adota o Islã. Então você pode ter muçulmano brasileiro, você pode ter muçulmano norte-americano, você pode ter muçulmano europeu, como tem muito, que é aquele que adota o Islã. E você tem árabe muçulmano. Embora seja boa parte dos povos árabes sejam muçulmanos, nem todos os árabes são muçulmanos. Deixar bem claro isso. Então a gente lança o nosso olhar apenas para essa etnia. E a gente se esquece. Se nós olharmos na nossa história ocidental, por exemplo, o cristianismo tem passagens tenebrosas. Inquisição, cruzada. O que se oferecia para os cruzados, para aqueles que se lançavam nas cruzadas? Se oferecia o quê? Perdão das dívidas dos pecados, uma vida em abundância espiritual. E você poderia ainda levar alguma coisa do lugar onde você está levando. Você podia ir lá, que é o espólio, né? Você ainda podia tomar aquilo que é do outro. Então você está oferecendo. Isso não é terrorismo? Então o Ocidente sabe muito bem o que é terrorismo. É óbvio que existem diversos tipos de terrorismo. Só que a gente volta o nosso olhar apenas para uma cultura hoje. Quando você vê um islâmico, um árabe, terrorista, que explodiu, que fez, não sei o quê, a gente condena uma nação. Quando você pega um louco norte-americano, que mata todo mundo, porque ele acha que se ele matar todo mundo, todos vão chegar ao reino dos céus, a gente fala que ele é doido, que ele tem parafuso a menos. A gente não condena todo o povo norte-americano, condena. Fala, você viu, olha, isso é coisa de americano, de estadunidense. Não, a gente não faz isso. A gente individualiza. Quando isso vai para os povos orientais, nós coletivizamos. Então isso é um problema muito sério. O problema é que isso faz parte da nossa construção cultural, da nossa construção emocional. Nós desenvolvemos a nossa vida em cima desses estereótipos. Se o cara é árabe, o cara pode jogar uma bomba aqui. Eu estava comentando aqui com as nossas irmãs, que nós estivemos numa palestra uma vez, num evento onde tinham várias religiões se manifestando, e tem um sheik árabe aqui no Brasil, que ele é uma figura, ele é muito simpático. A primeira coisa que ele fez quando ele chegou na frente do público, ele abriu o manto dele. Falou, gente, fica tranquilo, tá? Não tem bomba aqui não. Não vou explodir o lugar. Você vê como que é o negócio. Ele brincou, foi uma forma dele se aproximar de todo mundo, porque todo mundo olhava ele meio estranho. Eu falei, quem é esse cara aí, meu? Sei não, hein? Até algumas pessoas, aí as piadinhas, né? Correm soltas, né? Assim, de repente o cara vai mandar todo mundo para o mundo espiritual agora, né? Então ele já abriu logo para falar, porque estigmatizou. Porque é esse o conceito que a gente tem. Que os povos árabes, todos eles são terroristas. E a coisa não funciona desse jeito, né? Ao contrário do cristianismo, o Islã não ficou por muito tempo na posição de minoria desprezada. Ao combinar as funções de profeta, estadista e guerreiro, Maomé possibilitou a transição do Islã de seita contestadora para a religião do poder, muito mais rápido do que os cristãos, e sem que a religião abdicasse do aspecto utópico contestador. O Maomé, ele politizou o Islã. Quando ele politiza o Islã, ele transforma o Islã numa grande nação, de muito poder. Então eles não separam política de religião. Nós hoje, graças a Deus, conseguimos separar política de religião. Nosso Estado é laico. Ainda assim, a gente tem algumas manifestações em congresso, essas coisas que são aberrantes, né? De ver, enfim. Deixa para lá. Melhor não falar sobre isso. Então, um livro que é considerado sagrado, na mão do fundamentalista, é uma arma. Na mão de um terrorista, é uma bomba atômica. A gente vê muito isso na internet, né? Às vezes as pessoas colocam alguns posts assim, põe uma foto da Bíblia, aqui você encontrará a resposta para todos os seus problemas. Pelo amor de Deus, jamais.
E também a gente vê os nossos irmãos espíritas colocarem lá a codificação e afirmam isso também. Aqui você encontrará resposta para tudo. É outra mentira. Não é verdade isso. A codificação não tem resposta para tudo. O Espiritismo não é uma doutrina pronta que veio, olha, é só isso aqui e acabou. Ainda bem. Porque senão seria mais uma doutrina fundamentalista. Seria mais um livro sagrado. A codificação não é uma obra sagrada. A codificação é uma obra que você desmembra, que você evolui. Se a gente seguiu o exemplo do Kardec, do questionamento, da dialética, a gente evolui. Só que isso na mão de pessoas que não raciocinam direito, ela vai usar aquilo como uma arma. Ela não vai ver de outra forma. E aí o que acontece? Nós vamos encontrar, embora os fundamentalistas religiosos, sejam cristãos, judeus ou muçulmanos, se contraponham ao progresso científico, não significa que todos eles sejam extremistas, como a gente afirmou. Você vai encontrar o fundamentalista que está lá na sua casa, quietinho, de boa, lendo seu livro, sua Bíblia, seu Alcorão, seu livro dos Espíritos. Ele está lá na dele, ele não quer incomodar ninguém, mas ele acha que todo mundo vai para o inferno. Enquanto ele está só na crença, tudo bem. Enquanto você tem uma pessoa que está falando assim, olha, se você não seguir esse preceito, você não será salvo. Enquanto está só na manifestação verbal, só no campo das ideias, o cara pode falar o que ele quiser, nós vivemos uma democracia. O problema é quando ele obriga você a acreditar naquilo. É quando ele começa a te perturbar a paciência. E fundamentalista, gente, nós encontramos em todos os lugares, tá? Nós temos o fundamentalista católico, nós temos o protestante, nós temos o fundamentalista espírita. O fundamentalista espírita é aquele que diz assim, fora de Kardec não há salvação. Né? O fundamentalista espírita é aquele que quando você está numa palestra, você vai falar o nome de uma personalidade, de um espírito que ele não concorda, ele já pula da cadeira. Meu Deus, ele falou do Ramatiz. Ai, Jesus, o que eu faço? Existe isso, gente, no mundo todo. Existe isso no movimento espírita. Quem conhece meu livro sabe disso. Eu falo claramente isso. Então, mas a gente vai percebendo que as coisas vão evoluindo, as pessoas vão abrindo a cabeça. Outras não. Ah, mas você vai falar de fulano de tal, aquele escritor famoso que é tão contestado, não sei o quê. Ele tem alguma coisa boa na obra dele? Tem. Então, o Kardec me disse o seguinte. Eu tive uma conversa com o Kardec uma vez, na codificação, onde ele dizia assim, você pega aquilo que é bom daquela obra e usa, negão. Só que o fundamentalista espírita, ele lê isso, mas ele não entende, ele não registra. E aí ele fica condenando os outros. Isso aí vai para o umbral. Com certeza ele vai para o umbral. Esse não, olha, se não tomar cuidado, vira ovoide. Né? A grande diferença é que o espiritismo ele não estimula as pessoas a colocar uma bomba nem fluídica, né? Nem fluídica. E se bem que tem gente que a gente tem vontade de colocar uma bombazinha fluídica só para dar um susto, né, na pessoa. Mas não pode, a gente é espírita, é mais evoluído, já estamos ali naquela... Não é assim que a gente pensa? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque nós também temos a nossa parcela de fundamentalismo nas nossas linhas de raciocínio e de pensamento. E o Kardec é tão claro sobre isso, ele deixa e fala, gente, usa aquilo que é bom. Aquilo que não é bom você não usa, você descarta. E se também não quiser nada do que está em tal obra, não usa. Deixa o cara fazer o trabalho dele sozinho. Deixa o cara dele cultivar a horta dele. Por que você tem que ir lá e jogar bicho na horta do outro? Isso é fundamentalismo, isso é fanatismo. A inefabilidade das revelações. O que quer dizer? Revelação espiritual ou revelação mediúnica, gente, ela tem um caráter, muitas vezes, de que você não consegue transferir a ideia que o Espírito está te dando. Você não consegue transmitir isso em palavras. Porque quando você transmite em palavras, você empobrece a mensagem. Porque às vezes o vocabulário não é o suficiente. Ou você não tem ainda uma palavra para determinado pensamento. Nós estávamos aqui comentando antes de começar, que você pega o Alcorão, em árabe,
ele é de uma poesia extraordinária, ele é lindo. Mas o Alcorão em português e inglês é uma desgraça. Ele adultera muito do pensamento. O que é isso? A inefabilidade da revelação, da mensagem. Às vezes a gente não consegue transformar isso numa palavra. E aí a gente vai fazendo o quê? Aí nós vamos ver a mesma mensagem de um determinado espírito para diversos médiuns, com características diferentes. A ideia, gente, pode até ser igual, pode ser a mesma, mas a forma como se passa, ela pode mudar completamente o entendimento da mensagem. Isso acontece muito. A gente tem que tomar muito cuidado. Então, para o fundamentalista, isso é um problema sério. O espiritismo, não o espírita, o espiritismo resolveu esse impasse. O Kardec deixou a fórmula para a gente. A gente consegue discernir isso, e quando quer a gente usa. Né, que a mensagem ela pode ter vindo corrompida, que o médium, a gente costuma brincar, né, que médium desequilibrado é igual computador sem vírus, né, vive bichado. Então vem mensagem atrás da outra, só porcaria. E no meio de uma mensagem boa, você encontra um monte de sujeira na mensagem que você tem que limpar. Você está colocando água limpa no copo sujo, vai misturar, não tem jeito. Só que nessa mistura, se você for um bom garimpeiro, você tira alguma coisa boa. O fundamentalista não consegue fazer isso. Ele não consegue ter esse discernimento. Ele leva tudo ao pé da letra. Só existe uma verdade. E essa verdade está com ele, porque ele não está preparado para viver com a dúvida. Gente, existem pessoas que não conseguem viver uma vida de democracia. Porque democracia é conviver com a dúvida. É conviver com o diferente. É conviver com o opositor no pensamento, na filosofia, nas ideias. Isso é democracia. E o fundamentalista, o fanático religioso, ele não consegue conviver na democracia das ideias, na diversidade religiosa. E aí causa-se um grande problema. Então, como ele não consegue conviver, ele elimina. Ele te condena. Se ele não pode te matar, ele te condena, ele te excomunga. Então, se a gente não tomar cuidado, a gente vai ir para um caminho muito, muito difícil. E como você só oferece prêmio para essas pessoas, então é óbvio que uma das recompensas para esses terroristas islâmicos especificamente, 72 virgens, e eles podem interceder pelos seus familiares, fora outras coisas. Então, gente, não é de graça que o cara vai lá e se explode, tá bom? Amarra uma bombazinha lá e puf. Ele não faz isso de graça, ele tem que ter uma compensação. Se ele não tiver uma compensação, por que ele vai fazer isso? Ele tem que ter uma compensação. E existe compensação melhor do que você poder se ver livre dos seus pecados, dos seus problemas. E vocês podem notar que isso é só para homem, tá? Mulher não tem não, viu? As mulheres não terão 72 virgens na sua vida. Esquece isso, esse conceito não existe. Em primeiro lugar, que a mulher no Islã, principalmente, em muitas dessas culturas, elas não têm muito o que falar, né? Aliás, no cristianismo, se vocês pegarem Paulo de Tarso, por exemplo, que foi uma referência muito grande no cristianismo e no espiritismo, no conceito de Paulo, mulher dentro da igreja cala a boca e fica quieta. Pode procurar lá. Mulher dentro de igreja, não fala. Então, se você segue, percebe como que é complicado? Se você não questiona, ele está falando disso para uma época. Então, se fosse hoje, as nossas companheiras não poderiam estar aqui. Elas tinham que estar sentadas ali, ó, com um véuzinho na cabeça, chamando o marido de meu senhor. Aliás, que época boa essa, né? Mas não volta mais. Senhor, meu marido. Olha, é poético isso, gente. Isso deixa qualquer homem alucinado. Então, mas resolveram que isso não faz parte mais das normas sociais. Fazer o quê? Então, vamos lá. O Kardec ele estimula o uso da razão no setor religioso, nos apresentando um conjunto de postulados. Veja bem, quando você apresenta postulado você questiona, você administra, você estuda. A fé cega, não.
O dogma, não. Então, por isso que Kardec tem postulados. Então, após a publicação dos primeiros volumes da codificação, o Kardec começa a contabilizar pouco mais de uma centena de mensagens que vieram de personalidades que fizeram parte da consolidação do cristianismo no mundo. E aí nós vamos perceber que o Espiritismo recebe também uma proposta religiosa. Porque até então, filosofia e ciência. Quando Kardec lança o Evangelho segundo o Espiritismo, o Kardec começa a perceber que, olha, peraí, tem mais coisas aqui quando a gente fala do assunto religião. Então, o Espiritismo também é uma proposta religiosa, senão essas personalidades do cristianismo, podem notar lá que eles assinam os seus nomes, que eles levaram na época, Santo Agostinho, e por aí vai. Porque estão ligados, são os pais da igreja, né? Estão ligados ao pensamento cristão. Então, hoje nós temos a oportunidade de trabalharmos rumo a uma verdade comum, em meio a todas as religiões. Não é de forma alguma o tempo em que converter pessoas ou competir entre si pareça ser de qualquer utilidade ou valor. Melhor que tentar converter os outros, a religião apresenta a oportunidade de nos fazer despertar para a nossa verdadeira natureza e liberdade, para o amor e a compaixão. Então, o papel da religião é esse, né? Se ela não te der liberdade, ela não funciona. O Kardec nos oferece isso. Infelizmente, algumas culturas não compreenderam isso ainda, estão sofrendo por causa de uma minoria e por causa de interesses políticos, econômicos, etc. Então, quando o Kardec apresenta postulados, nós conhecemos os 5 postulados da doutrina espírita que nos oferecem a possibilidade de raciocinar, de argumentar. Gente, a nossa fé, ela tem que nos alimentar, ela não tem que alimentar o outro. O outro, ele pode se alimentar da nossa fé por uma inspiração, mas ele vai atrás do alimento dele. Não pela imposição. Eu obrigá-lo a fazer, eu mandá-lo ir por esse caminho. Então, o Kardec deixou muito claro que não basta você crer, você tem que saber porque você está crendo na informação. Porque senão, a fé continua cega. Senão, você pode ser enrolado. Isso acontece muito no nosso movimento também. Orientações mediúnicas que não são questionadas, aí já sai colocando aquilo como uma verdade. A gente tem que saber questionar com educação, com equilíbrio. Não precisa ofender, não precisa magoar as pessoas, mas temos que deixar muito claro a nossa postura em relação aos assuntos. Gente, se não for assim, o mundo não vai para frente. Não existe outra forma. Ou convive todo mundo em harmonia, ou não vai ser bom para ninguém. Para ninguém. E nós estamos vivendo um momento hoje em que, se nós não fortalecermos mais ainda essa convicção de que ou está bom para todo mundo ou não está bom para ninguém, a gente ainda vai sofrer e vai sofrer muito. E assim encerramos esta linda palestra com Edelso da Silva Júnior, que é o autor do livro Nos Tempos do Comandante, que é um livro que conta a história da Federação Espírita de São Paulo. Não percam a sua palestra no dia 15 de julho, às 10 horas, aqui na Federação, na Rua Maria Paula. Até lá!